Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda Costa, do marketing da Danfoss, e gostaria de dar boas-vindas ao webinar Fluido Secundário, Balanceamento e Controle Hidrônico com o nosso palestrante Guilherme Torres. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. Ao lado direito, poderão ver as câmeras dos nossos palestrantes. Logo embaixo, você poderá enviar as suas perguntas e também poderá ter algumas respostas do nosso palestrante ou nós iremos responder ao vivo. Logo embaixo, possuem as informações adicionais sobre o tema, contendo links e também vocês poderão fazer downloads. Na parte central, possui o tamanho da tela, que é onde estará acontecendo a apresentação, e vocês também poderão diminuir ou aumentá-las. E para entrar em contato com o nosso palestrante, vocês podem ir nessa parte do lado direito, onde vai estar disponível o e-mail dele, ou também entrar em contato com o nosso canal de vendas. Logo abaixo, vocês terão uma outra aba, que é onde você poderá agendar reunião com o nosso site de vendas e também enviar um e-mail. Agora nós vamos para os avisos gerais. Nos avisos gerais, nós possuímos dois. A nossa pesquisa de satisfação, que ao terminar o nosso webinar vocês podem responder, e a opinião de vocês é muito importante para a nossa participação e também para ajudar no nosso desenvolvimento. E o segundo é o certificado de participação que estará disponível ao final do webinar. Agora eu irei passar a palavra para o nosso palestrante, Guilherme Torres. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam todos me ouvindo bem, certo? Bom, a gente separou essa tarde hoje para falar sobre balanceamento e controle hidrônico, né? Para a gente que trabalha com refrigeração, é muito comum a gente ter aplicações de sistemas de água gelada. Né? Água gelada, água com glicol, solução alcoólica, enfim. E pontos importantes desse sistema é justamente o balanceamento e controle hidrônico. É o que a gente vai explorar, entender como que a gente pode ganhar eficiência energética, como que a gente pode melhorar o tipo de controle do nosso sistema e coisas que a gente pode fazer para que fique mais eficiente, né? Para que tenha um controle melhor. Antes de mais nada, eu vou gastar 2 minutos só para falar um pouquinho da Danfoss, né? A Danfoss, ela foi fundada em 1933 pelo Sr. Mads Clausen, na Dinamarca, né? Esse senhor foi o senhor que inventou a válvula de expansão termostática, controles termostáticos para temperatura, tanto para aquecimento quanto refrigeração. E a Danfoss hoje, ela ainda mantém, né, o foco claro na engenharia e na inovação. A Danfoss sempre está olhando para o futuro. Sempre temos campanhas o nosso direcionamento é de prever ou de tentar simular ou de tentar entender o que vai ser o futuro e se antecipar, certo? A Danfoss, a partir de aproximadamente 4 anos atrás, teve uma fusão dos portfólios de heating e portfólio de cooling. Então hoje a gente chama o nosso segmento de Danfoss Climate Solution, que é a divisão que eu trabalho, que eu represento hoje aqui para vocês. Então todas as soluções que a gente falar, tanto de aquecimento quanto de refrigeração, água quente, água fria, refrigeração industrial comercial, ar-condicionado, está tudo dentro de Danfoss Climate Solution, certo? Danfoss Climate Solution, soluções climáticas. Aqui eu estou representando nesse slide um pouco do nosso portfólio. Hoje a gente vai falar mais dessa área aqui, deixa eu pegar uma caneta, dessa área focada em prédios verticais,
tá? Edifícios verticais. A gente vai explorar mais esse portfólio de produtos, tá certo? Mas a Danfoss ela está presente em diversos outros setores, como por exemplo em prédios residenciais ou casas de famílias, casas unitárias, não prédios, né? Casas, a gente está presente dentro da rede de food retail, supermercados e toda a cadeia de alimentação, dentro da indústria, né, de armazenamento, dentro de processos industriais também a gente está presente, com diversas gamas de produto. Não só os produtos que a gente está acostumado a ver de refrigeração, mas também produtos de aquecimento, trocadores de calor, componentes para câmaras frias, componentes para processos, automação, controladores, controles eletrônicos. A Danfoss está presente dentro desse universo que muitas vezes a gente nem percebe, mas tudo que está relacionado a soluções climáticas é muito provável que a Danfoss esteja presente, certo? Aqui só mais uma foto, né, de mais algumas áreas que a Danfoss atua, que não estavam ali no slide anterior, mas, por exemplo, energia e recursos naturais, offshore, transportes. E só para finalizar aqui a parte de apresentação da Danfoss, a Danfoss hoje é composta por 3 segmentos. Conforme eu falei no início, toda a parte de soluções climáticas está dentro de Danfoss Climate Solutions, certo? Que é o que eu estou representando hoje, a solução, o departamento, né, ou a divisão de Climate Solutions. Fora Climate Solutions, a Danfoss ainda tem a divisão de Power Solutions, que é um mercado onde a gente entra para soluções de hidráulica, então máquinas de construção civil, máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, retroescavadeiras, toda a parte hidráulica pesada, a Danfoss tem um segmento, uma divisão só para esse tipo de aplicação, e a gente também tem Danfoss Drives, né? Power Electronics and Drives, que são a nossa divisão de inversores de frequência e soft starters, certo? Bom, resumindo um pouco sobre a Danfoss, seguindo aqui no nosso conteúdo, como eu falei, a gente vai falar sobre prédios verticais, tá? Por que prédios verticais? Hoje, quando a gente fala de soluções hidrônicas, a maior parte da aplicação é no ar-condicionado e vem crescendo cada vez mais dentro da refrigeração comercial e refrigeração industrial. Prédios comerciais foi onde tudo começou. O ar-condicionado já usa fluido secundário há muito tempo, né? Então, as aplicações dentro do ar-condicionado foram as pioneiras e hoje a gente está levando esse know-how, está levando essa expertise para dentro do industrial e do comercial. Só para a gente ter mais ou menos uma noção de consumo energético ou de cenário energético dentro da nossa divisão, né? Eu trouxe alguns dados aqui. No planeta, a gente tem um dado que 30% de toda a energia consumida no mundo, ela está sendo utilizada para prédios residenciais ou prédios comerciais. Isso cenário mundial. Quando eu trago isso para o Brasil, eu tirei aqui a fatia do Brasil e peguei só prédios comerciais, tá? A gente tem que 17% de toda a energia consumida do Brasil está dentro de prédios comerciais. Isso é para a gente ter ideia de quanto que a gente representa na fatia do cenário energético brasileiro, tá? Se a gente tirar uma média de que 50% do consumo energético do prédio vem do HVAC, tá? A gente chega numa métrica de que aproximadamente 8% de toda a energia consumida no Brasil, ela é proveniente, ela está sendo utilizada no nosso segmento, tá? No HVAC. Então, é para a gente ter ideia do quão representativo as nossas ações, ou são as nossas ações, dentro de um cenário energético
de um país, né? Para a gente entender quão impactante é as nossas ações no cenário energético do país. Beleza? Bom, então aqui a gente vai estudar soluções de balanceamento e controle. Dentro de um prédio ou de uma instalação, mesmo que seja industrial, comercial, uma instalação com fluido secundário, a gente tem outros pontos que a gente pode extrair mais eficiência energética, além do balanceamento e o controle, tá? Onde a Danfoss também está presente, certo? Principalmente na parte de controles, na parte de compressores, condensadores, mas o foco hoje, a gente vai falar da instalação, não vamos falar da central de água gelada em si, a gente vai falar da instalação. Bom, então, vamos entrar no nosso tema. Falando de balanceamento e controle, são duas coisas que acontecem juntas na minha instalação. Eu sempre preciso ter o balanceamento e o controle, porém, de forma didática, a gente vai separar essas duas coisas, a gente vai separar esses dois conceitos, entendê-los, certo? As formas de aplicação de cada um, e depois no final a gente junta e faz uma aplicação de tudo junto, certo? Então, quando eu estou falando de balanceamento hidrônico, eu estou falando de distribuição de água, tá certo? Distribuição está relacionada a balanceamento. O que é distribuição, Guilherme? O que você quer dizer? Imagine que eu tenho uma instalação com fluido secundário e 10, vamos chamar de fan coil, ou forçadores hidrônicos, né? Ou evaporador, que na refrigeração a gente está acostumado a falar evaporador, mas no fluido secundário a gente fala forçador hidrônico, ou fan coil, ou um trocador de calor, né? Enfim, imagina que eu tenho 10 trocadores de calor, 10 fan coils ali instalados numa instalação, e eu tenho que garantir a quantidade correta de água para cada um deles, certo? Cada trocador tem que receber a quantidade correta de água. Se eles forem iguais, a quantidade de água deve ser igual. Se eles forem diferentes, cada um vai receber a quantidade de água do projeto dele. Só que eu tenho um problema. O trocador de calor mais próximo da bomba, ele tem uma preferência à passagem de água, ou seja, pode ser que eu tenha mais vazão nesse trocador do que naquele que está mais distante, certo? Então, por isso que a gente tem que fazer o nosso balanceamento, que é o quê? Garantir a distribuição correta de água, certo? Balanceamento é isso. E o controle? O controle é eu fazer a abertura e fechamento de uma válvula que está fornecendo a água gelada para o meu trocador. Então, por exemplo, se eu estou refrigerando um ambiente, uma câmara, ou uma sala de um prédio, ou algo do tipo, eu preciso fechar o fornecimento de água quando eu bato o set point e abrir o fornecimento de água quando eu preciso baixar a temperatura. Essa abertura e fechamento, a gente vai entender daqui a pouco mais para frente, mas ela pode ser de forma proporcional ou de forma on-off. Vai depender do meu processo, da qualidade de temperatura que eu preciso no meu processo ou no meu ambiente, certo? Dependendo dessa qualidade, eu preciso ir para um tipo de controle proporcional, ou dependendo dessa qualidade, eu posso utilizar um controle on-off, certo? Bom, aqui, só para a gente explorar um pouquinho mais o conceito de balanceamento, eu trago uma frase que ela é bastante interessante, que diz que um sistema ele está em equilíbrio hidrônico, ou seja, balanceado, entenda equilíbrio hidrônico como balanceado, quando em qualquer situação de carga térmica, todas as unidades consumidoras recebem a vazão para as quais foram projetadas. Unidades consumidoras entendam como fan coil, fan collet, trocadores de calor, forçadores hidrônicos, certo? Então,
A condição de um sistema estar balanceado é que qualquer situação de carga térmica, todas as unidades estão recebendo a vazão adequada de água, certo? 2 pontos importantes. Qualquer situação de carga térmica, ou seja, mesmo que a minha instalação esteja modulando, eu tenho ambientes que eu já bati o set point, outros não, outros a válvula está parcialmente aberta ou fechada. A quantidade de água em cada consumidor deve ser a de projeto. Ele não pode variar a necessidade, não pode variar o fornecimento de água quando eu estou modulando a carga térmica, certo? Aqui a gente pode ver um exemplo bem didático, tá? De um sistema onde eu não tenho balanceamento. Então eu estou simulando aqui 4 consumidores. 1, 2, 3 e 4. E vocês podem reparar que, reparem só, eu tenho aqui embaixo uma curva de pressão disponível na linha. Repare que no ponto mais próximo da minha fonte, eu tenho uma pressão disponível mais alta. E no ponto mais distante da minha fonte, eu tenho uma pressão disponível mais baixa. Isso reflete em que, aonde eu tenho uma pressão disponível mais alta, eu acabo tendo mais vazão. E onde eu tenho uma pressão disponível mais baixa, eu tenho menos vazão, certo? E se eu pego esse meu sistema desbalanceado e começo a fechar pontos, é como se eu estivesse fechando pontos de consumo. Meu set point bateu, a câmara bateu o set point, ou a sala chegou na temperatura adequada. Aqueles pontos que ficaram abertos, repare, eles continuam desbalanceados, tá vendo? E é isso que a gente precisa resolver, né? E a primeira maneira que a gente achou, o primeiro jeito que a gente achou para resolver esse tipo de problema foi justamente o balanceamento estático, utilizando as nossas válvulas de balanceamento estático, tá? O que as válvulas de balanceamento estáticos fizeram, né? Simplesmente, ele é uma válvula que está dando perda de carga na minha linha, nessa linha da instalação, certo? Então, lembra no diagrama que a gente mostrou da distribuição de pressão? Aonde eu tenho mais pressão disponível, a minha válvula está mais fechada. Ela está mais fechada, dando mais perda de carga. E aonde eu tenho menos pressão disponível, a minha válvula está mais aberta, me dando menos perda de carga. Dessa maneira, eu consigo equilibrar todas as vazões de todos os pontos da minha instalação, certo? A válvula de balanceamento estático nada mais é do que uma válvula, ela é uma válvula de assentamento globo, muito mais precisa do que uma válvula globo, por causa da usinagem, por causa de toda a montagem interna dela, mas ela simplesmente está me dando perda de carga para que esse ajuste seja feito de forma refinada, o ajuste de vazão, certo? E aí, aqui nesse slide, a gente, já vou dar um spoiler, mas a gente já pode começar a refletir sobre uma possível variação ou um possível problema que pode acontecer. Porque essa válvula foi feita a regulagem dela, né, o que a gente chama de comissionamento, por uma certa condição de vazão, por uma certa condição de pressão da minha linha, certo? A gente vai entender mais para frente o que acontece no balanceamento estático quando eu fechar consumidores. Será que aqueles consumidores que estão abertos, eles vão se manter de forma adequada dentro da minha vazão de projeto? Será que vai? Será que não vai? Esse é o spoiler do que a gente vai ver mais para frente. Mas, enfim, a válvula de balanceamento estático, para a época, resolveu esse problema para a gente, tá certo?
Então, no comissionamento ou em condições de carga térmica total, que a minha instalação está toda aberta, eu consigo atingir a vazão de projeto. Beleza? Entendido o princípio do balanceamento, a gente pode partir para o princípio de controle. Tá? E aí a gente tem alguns tipos de controle que a gente pode aplicar, que são, o primeiro deles, o controle de 3 vias, válvulas de controle de 3 vias. Como que funciona esse controle de 3 vias, Guilherme? Eu simplesmente tenho uma válvula de balanceamento, desculpa, uma válvula de controle na entrada da minha carga, aonde, quando eu preciso de refrigeração, ela deixa passar a água para dentro do meu fan coil ou do meu trocador de calor. Quando eu não preciso mais de refrigeração, ela desvia o fluxo de água para o bypass, tá certo? Então, ela simplesmente desvia o fluxo de água, ora no meu trocador, ora no bypass. Ela também pode fazer esse desvio de forma on-off ou de forma proporcional. Parte dela para o fan coil, parte dela para o bypass, certo? Mas qual que é a grande pegada dessa válvula 3 vias? A gente chama o sistema de 3 vias de sistemas de vazão constante. Vazão constante. Por quê? Quando eu não preciso mais de refrigeração, eu simplesmente desvio o fluxo. Porém, a minha bomba está bombeando 100% da vazão nominal. Ela está bombeando de forma constante. Ela não diminuiu a rotação por eu não precisar mais de refrigeração, certo? E isso foi um problema e vem sendo um problema, principalmente quando a gente fala de eficiência energética. Tá? Por quê? Por que eu preciso continuar bombeando água, sendo que eu não preciso mais de carga térmica? Por que eu preciso continuar fazendo isso? Então, a válvula de 3 vias, ela foi uma solução que foi muito utilizada e vem caindo em desuso justamente por esse pênalti que ela tem, que é bombeamento excessivo quando eu não preciso mais de refrigeração. Tá certo? Um sistema de 3 vias, um esquema bem básico, a gente pode simular como se fosse um diagrama parecido com esse aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Reparem, tem a bomba, está forçando no chiller, enfim. Venho com a minha linha, onde eu vou distribuir para os pontos de consumo. Cada ponto de consumo tem o seu balanceamento estático. Para quê? Para que esse cara aqui não receba mais vazão do que o último, certo? Para que esse cara não receba mais vazão do que esse aqui, beleza? Então faço o meu balanceamento. Resolvi o balanceamento, a água vem e passa no meu trocador, ou no meu fan coil, na minha carga. A válvula dá passagem e libera a água para voltar para a sucção da bomba. Caso eu bato o set point na minha câmara ou na minha sala, essa válvula, ela fecha essa porta e abre essa porta. Então a água, agora o caminho da água será, ela não consegue mais entrar no trocador, porque essa válvula está fechada, ela é obrigada a passar pelo bypass e não passa pelo trocador, certo? Beleza? Até aqui acho que tranquilo, certo? Toda a explicação. O sistema de 3 vias, funcionamento dele é um funcionamento simples. O pênalti dele é justamente eu ter que continuar com a bomba ligada na vazão nominal quando eu não preciso mais de refrigeração. Vocês devem estar se perguntando por que eu tenho essa válvula de balanceamento no bypass aqui também, né? Para que eu preciso dessa válvula de balanceamento no bypass? Essa válvula no bypass, ela permite que, quando a válvula joga para o bypass, que eu não preciso mais de carga térmica, imaginem o seguinte, se eu não tivesse essa válvula, o bypass seria um fluxo preferencial. Em sistema de 3 vias,
quando o projeto não vem com essa válvula, toda vez que a válvula 3 vias joga para o bypass, eu causo um desbalanceamento no sistema, porque meu bypass ele é um tubo livre, certo? Então toda a água que estava sendo deslocada para os outros consumidores, quando eu abro um dos bypass, ela vai cair um fluxo preferencial no bypass, porque esse bypass não tem perda de carga, ou tem uma perda de carga muito baixa. Então essa válvula aqui no bypass, ela serve justamente para igualar ou para simular a mesma perda de carga do trocador. Então quando a água está passando ou pelo meu fan coil ou pelo meu bypass, a perda de carga é a mesma. Então eu não tenho um fluxo preferencial, certo? Entendido os sistemas de 3 vias, entendido o sistema de 3 vias, com o pênalti que a gente comentou, que é justamente a vazão, excessiva vazão, a bomba sempre ligada na vazão máxima, a gente pode partir para o sistema de 2 vias. Qual é o conceito do sistema de 2 vias? Simplesmente uma válvula na entrada do meu trocador, ou do meu fan coil, da minha carga, onde eu estrangulo o fluxo de água quando eu não preciso mais de refrigeração. Mais uma vez, esse fechamento da válvula pode ser de forma proporcional ou de forma on-off, dependendo da qualidade de temperatura que eu quero manter no meu processo. Para processos onde eu preciso de uma qualidade de temperatura, um controle refinado, ou climatização de ambiente, a melhor solução para a qualidade de temperatura é o controle proporcional. Enfim, aí vocês podem refletir da seguinte maneira agora. Imagina que eu bati o set point aqui dentro do meu fan coil, do meu ambiente, do meu trocador, enfim. E essa válvula começou a fechar. Quando essa válvula estiver fechando ou completamente fechada, o que vai acontecer com a pressão antes da válvula? Ela tende a subir, eu estou fazendo um estrangulamento na linha, certo? Quando essa pressão aumenta, essa é a chance que eu tenho de diminuir a rotação da bomba. Por isso que os sistemas de 2 vias a gente também chama de vazão variável. Porque assim que essa pressão tende a subir, eu posso diminuir a rotação da bomba, porque eu não preciso mais da bomba ligada na vazão nominal se eu não estou mais precisando de refrigeração, certo? E essa é a grande vantagem do sistema de 2 vias, me economiza muita energia de bombeamento, muita energia na central, por causa do bombeamento, certo? Um sistema de 2 vias ficaria mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Reparem que eu tenho cada carga, cada trocador ainda com o seu balanceamento estático, tá certo? Pelo mesmo princípio, para esse cara que está mais perto da bomba não receber mais água do que aquele que está mais distante, não ter fluxo preferencial, certo? E após a válvula de balanceamento, eu tenho minha válvula de controle, que no caso aqui é uma válvula de 2 vias, é essa válvula aqui. Quando essas válvulas começam a fechar, eu tenho um sensor de diferencial de pressão, um sensor de ΔP, instalado muitas vezes no último ponto lá, perto do último fan coil, perto do último trocador. Eu instalo esse sensor de ΔP. Quando ele identifica que a pressão aumentou, ele simplesmente diminui a rotação da bomba. É o que envia o sinal para o inversor de frequência para diminuir a rotação da bomba. Certo? Simples, funcionamento simples, certo? Outra variação desse sistema é o quê? Meu sensor de diferencial de pressão não instalado mais no último ponto, instalado agora no barrilete, entre o recalque e a sucção da bomba, certo? Existem vantagens e desvantagens de instalá-los nos 2 pontos, tá? Normalmente,
quando a gente instala ele no último ponto, a gente tem mais possibilidade de variar a rotação da bomba. A gente consegue diminuir mais a rotação da bomba. Porém, tem alguns problemas, a gente vai entender nos próximos slides. Quando eu instalo ele no barrilete, a minha variação, a faixa de variação da bomba é menor. Então eu vario menos a bomba. Só que eu tenho algumas vantagens. Bom, voltando para o nosso sistema estático, balanceamento. Até aqui a gente falou, conceituamos ali, né? O que é o balanceamento, o que é o controle. Formas de fazer o balanceamento com balanceamento estático e formas de fazer o controle com os dois sistemas, de 2 vias e de 3 vias, certo? Vamos voltar a falar um pouquinho do balanceamento estático. Lembra que eu falei? O balanceamento estático ele é feito quando eu estou comissionando minha instalação. Ou seja, todos os pontos estão abertos. É como se eu estivesse simulando uma carga térmica total. Só que acontece a carga térmica total durante 100% do tempo numa instalação, numa planta, numa instalação de ar-condicionado, numa instalação industrial ou comercial. Muito raramente eu estou com 100% da carga térmica no tempo inteiro, né? E como será que o balanceamento estático vai se comportar quando eu começar a modular algumas cargas? Essa é a grande questão do balanceamento estático. Quando eu modulo a minha carga térmica, quando eu modulo a carga térmica no sistema de 2 vias, tá? Eu modulo a carga térmica, mesmo diminuindo a rotação da bomba. Quando eu diminuo a rotação da bomba, eu estou mudando a perda de carga da minha linha, porque eu estou mudando a vazão que está escoando por ela, e eu estou mudando agora o perfil de pressões da minha linha. Lembra do perfil de pressões? De ΔP? Quando eu modulo a rotação ou eu fecho pontos de consumo, eu estou variando o perfil de pressão. E se eu variei o perfil de pressão, a minha válvula de balanceamento estático, ela foi comissionada para um perfil de pressão. Ela não consegue identificar que meu perfil de pressão mudou. Então, quando ele muda, ela continua fixa e eu vou ter variação de vazão naqueles pontos que ficaram abertos, certo? Nessa imagem aqui, a gente está mostrando uma variação para mais, que é o que a gente chama de sobrevasão. Mas eu também posso ter variação para menos. A gente tem um slide que vai mostrar justamente isso. Eu vou explorar isso nos próximos 2 slides. Reparem, aqui são exemplos do que vai acontecer em cada um dos casos. No primeiro caso, eu coloquei meu sensor de ΔP ligado no último ponto, no ponto mais distante da bomba, certo? Eu tenho a minha bomba, distribuí a minha linha. No último ponto, eu liguei um sensor de ΔP. Nessa altura, todo mundo consegue entender, consegue identificar que essa válvula aqui, por exemplo, de balanceamento, está mais próxima da bomba. Então, ela é a válvula que vai estar mais fechada, porque ela tem a maior perda de pressão, a maior pressão disponível em cima dela. Já essa daqui, a última, é a válvula que vai estar mais aberta, respeitando essa curva de pressão aqui, ó. Essa é a curva de pressão da minha instalação teórica aqui, né? Dessa minha instalação teórica. Certo? Eu vou fazer uma simulação agora que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar 2 consumidores e vou diminuir a rotação da bomba. Certo? E aí a gente vai ver o que vai acontecer com esse perfil de pressões novo. Tá? Vamos lá. Olha só o que acontece quando eu fecho 2 consumidores. Olha só meu novo perfil de pressão. Essa linha vermelha nova. O que aconteceu, Guilherme, com o perfil de pressões? Eu diminui a rotação da bomba.
aonde o sensor está instalado, ele cravou, ele manteve exatamente o nível de pressão que eu queria, mas só onde ele está instalado, só onde ele está lendo. Ele não consegue ler a instalação inteira. Nos outros pontos, eu perdi pressão na entrada da válvula. Eu perdi pressão em cima da válvula quando a bomba variou. Certo? E por que isso aconteceu? Porque justamente eu mexi na distribuição de perda de carga da linha. Certo? Então, o que acontece quando eu perco pressão em cima da válvula? A válvula foi comissionada para um nível de pressão. Isso aqui é importantíssimo. A válvula foi comissionada para um nível de pressão. Quando eu diminuí a rotação da bomba e variei esse nível de pressão, a válvula ficou fixa. Se eu perdi pressão na entrada da válvula, com certeza eu vou perder vazão. Uma analogia que a gente pode fazer é se eu estiver regulando, por exemplo, um chuveiro, uma torneira qualquer, e deixei ela ali com a vazão de água que eu quero, só que de repente eu perdi pressão na linha da rua, por exemplo, na linha de tubulação da rua. Se eu perdi pressão, a vazão que eu estava saindo na minha torneira vai diminuir, inevitavelmente, mantendo o último ponto. O último ponto não, que é onde o sensor está lendo. Na prática, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Eu fechei 2 pontos. Repara, o sensor está medindo o último ponto. Eu vou modular a bomba agora. O último ponto, ele crava, mas os primeiros, ele perde. E aí eu tenho um fenômeno chamado subvasão. Guilherme, se eu colocar meu sensor de ΔP no barrilete, vamos fazer a mesma experiência. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fechar 2 pontos e vocês vão ver o que vai acontecer com o diagrama de pressão. Olha só meu novo diagrama de pressão aqui em vermelho. Só que agora, ao invés de perder pressão, eu ganhei pressão em cima dos pontos que ficaram abertos. Eu ganhei pressão. E mais uma vez, a válvula foi comissionada para um nível de pressão, a pressão em cima dela aumentou. O que vai acontecer? Eu vou ter mais vazão do que quando eu comissionei. Repare de novo aonde que o sensor está lendo. Está lendo no primeiro ponto, ou no ponto mais próximo ali da bomba, né? Na minha simulação, eu vou fazer a mesma simulação. Repara, olha o ponto próximo do começo, que é esse segundo ponto. Ele crava, mas todos os outros ele perde. Então o sensor ele só consegue garantir a vazão, porque ele está garantindo o ΔP, em cima do ponto que ele está lendo. E aqui, nesse caso, eu tenho um fenômeno chamado de sobrevasão. Tá? Sobrevasão. O que eu quero tirar como lição, né, disso daqui, por enquanto? Que se eu variar a pressão da linha, eu posso ter sobrevasão ou subvasão, dependendo de onde que está instalado o meu sensor. Essas literaturas que falam, Guilherme, você tem que instalar o sensor. Deixa eu voltar no slide. Guilherme, você tem que instalar o sensor a 1/3 da linha, mais ou menos aqui. Outras literaturas falam, não, tem que ser a 2/3 da linha. Tudo isso para tentar minimizar esse efeito de variação de vazão quando eu vario a pressão. Mas, de fato, qualquer lugar da linha que eu instalar, quando eu variar a pressão da linha, quando eu variar a rotação da bomba, eu vou sofrer diferença de pressão e a válvula estática foi comissionada para um certo nível de pressão. Eu vou ter esse problema de sub- ou sobreevasão toda vez que eu variar a rotação da bomba. Tá? Então, só para dar uma recapitulada, a gente saiu do sistema de 3 vias, porque era um salto, sair do sistema de 3 vias para o sistema de 2 vias. O sistema de 2 vias, o que eu estou mostrando por enquanto, é
esse problema de, ao modular a carga térmica, eu ter problemas de vazão, certo? E eu vou falar um pouquinho, por exemplo, vou passar bem rápido. Problema de subvasão. O problema de subvasão é muito claro da gente entender qual é o problema de subvasão. E normalmente o usuário final identifica para a gente o problema de subvasão. Por quê? Se eu tenho um projeto de um fan coil, de um trocador de calor, que manda eu passar uma vazão de água dentro dele, e eu não passo menos vazão, passo uma vazão menor, eu não vou conseguir bater a carga térmica que aquele trocador foi projetado, certo? Aquele trocador nunca vai conseguir chegar na carga térmica adequada. E aí, por que o cliente normalmente identifica, ou o usuário final identifica? Porque não chega no set point. Subvasão, vazão abaixo, eu nunca consigo bater o set point, eu não consigo bater a carga térmica, o ambiente fica quente. Tá certo? E sobrevasão? Sobrevasão, a gente tem os próximos 3 slides para falar de sobrevasão. E normalmente não é um problema que o cliente identifica. O usuário final identifica, né? Normalmente ele só paga e ele não sabe por que ele está pagando caro, mas ele não identifica porque normalmente não me dá um problema de temperatura, certo? Ele me dá um problema de eficiência energética, de custo de energia, custo de bombeamento. Primeira coisa que o cliente normalmente fala para a gente, ou o usuário final fala, quando a gente fala de sobrevasão, ele fala, mais vazão no meu trocador não é um problema, porque eu vou bater a carga térmica mais rápido, eu vou chegar na temperatura mais rápido. Então, e isso não é verdade. O primeiro slide, eu falei que tem 3 slides para falar de sobrevasão. O primeiro deles é para justamente explorar e mostrar que isso não é verdade. Quando a gente está falando de sobrevasão, aqui eu tenho uma curva de um fan coil, de um forçador hidrônico. Tuboleta passando água lá dentro dos tubos e trocando com ar. Forçador hidrônico. Pode ser um fan coil, enfim. O fabricante do fan coil, ele coloca o fan coil para trabalhar num ponto ótimo, que é esse ponto vermelho. E o que o fabricante diz aqui para a gente? Ele diz que 100% de vazão para me dar 100% de troca de calor. Por que o fabricante do fan coil coloca ele para trabalhar nesse ponto? Porque ele entende que chega num momento da curva que eu, mesmo que aumente a vazão, eu não aumento a minha troca térmica. Ou eu não aumento na mesma proporção. Então não vale mais a pena aumentar a vazão aqui. Dependendo do tipo de trocador de calor, essa curva aqui, quando passa desse ponto, ela fica até mais horizontal. Em alguns trocadores de calor, lá na frente, essa curva dá uma caída aqui, ó, no final. Ou seja, eu chego num ponto que se eu tiver com uma vazão excessiva, eu estou perdendo rendimento no meu trocador. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente mata quando o usuário final, um cliente, fala mas sobrevasão não é um problema, eu vou simplesmente trocar calor mais rápido. Não vai, de fato não vai. Tá? Você está bombeando água excessiva e não vai trocar calor mais rápido. Outro ponto que a gente tira desse diagrama é o quê? O ΔT. O meu fan coil, ou o meu trocador, enfim, ele de projeto tem que respeitar um ΔT. Nesse exemplo aqui, a água entra a 6 sai a 12. Se eu tenho uma vazão excessiva, a minha água sai do meu trocador ainda gelada, certo? Eu não consegui extrair toda a energia que eu tinha da água para refrigerar meu ambiente. E aí eu gelei a água, gastei uma grana para gelar a água, para bombear a água, e não utilizar ela, voltar ainda gelada para o meu chiller, certo? Então, são 3 slides de sobrevasão. Foi o primeiro. O segundo slide mostra o que está acontecendo no chiller quando eu estou retornando com a água ainda gelada.
Repare que nesse exemplo aqui eu peguei um chiller que é de mais fácil compreensão quando eu tenho simplesmente um circuito primário. Quando eu tenho um circuito secundário, a situação fica um pouco piorada e aí a gente levaria muito mais tempo para explorar isso. No circuito primário é mais fácil da gente entender o problema. Eu tenho um chiller que de projeto ele pega a água 12 e baixa para 5 e me dá uma capacidade, no caso aqui, 200 TRs de refrigeração, 200 TRs de capacidade, certo? Se eu começo a retornar com a água gelada, olha só, estou retornando a água 2 graus só, mais abaixo do que deveria. Olha a capacidade que meu chiller está dando. Ele deixou de dar 200 TRs para cair para 144 TR. Guilherme, quer dizer que meu chiller diminuiu? Não. Quer dizer que a instalação não está conseguindo retirar a capacidade do chiller. A água está voltando para o chiller ainda gelada e ele está diminuindo a capacidade, modulando, tirando o compressor. Só que lá dentro do seu processo ou do seu ambiente, as válvulas estão 100% abertas. Então, o que está acontecendo? Você está precisando trocar calor lá dentro, tudo aberto, as válvulas todas abertas, os fan coils pedindo refrigeração e o chiller modulando carga térmica. Certo? Terceiro e último slide. Aqui a gente está apresentando uma fórmula quando a gente está fazendo projeto de bombas. Fabricantes de bombas utilizam muito isso aqui, lei da semelhança entre bombas. A gente não vai entrar no detalhe de cada item da fórmula, mas eu vou explicar o conceito desses itens. O que essa fórmula de lei das semelhanças entre bombas está dizendo? Ela diz o seguinte: vazão que eu tenho na minha bomba é diretamente proporcional à rotação que eu tenho nela. Ou seja, aumentei vazão de forma linear é porque eu aumentei a rotação. Primeiro eu aumento a rotação, né, para depois ter um resultado de vazão, de forma linear, tá? Só que nesse terceiro item aqui, ó, da minha semelhança entre bombas, ele fala que se eu aumentar a rotação da minha bomba, eu estou aumentando a potência elétrica consumida elevado ao cubo. Não é de forma linear, é elevado ao cubo, é exponencial. Por isso que eu falei que não é um problema que normalmente o usuário final acha. Só que ele está pagando a conta de energia cara de bombeamento, muitas vezes não sabe o porquê, tá? Muitas vezes não sabe porque quando o cliente tem duas operações muito parecidas, com sistemas de refrigeração diferentes, um com fluido secundário, outro com expansão direta, ele até consegue perceber que a operação, quando ele está com sobrevasão, né? Quando está com sobrevasão, a operação de fluido secundário está gastando mais energia, por exemplo. Mas normalmente ele paga e não sabe por que ele está pagando mais caro. Mas ele está pagando elevado ao cubo, ou seja, exponencial. E aqui que está o grande problema de bombeamento excessivo. Pagar essa conta extremamente alta sem necessidade. E ainda achando que vai baixar o set point mais rápido, certo? E na verdade não vai. Agora imagina que eu tenho um sistema, por exemplo, esse da foto, é um supermercado, que eu tenho 200 pontos de consumo no glicol. Imagina um hotel que eu posso ter 400 quartos. Toda vez que eu abrir e fechar uma válvula, varia a pressão da linha e os pontos que ficaram abertos pode ter sobre ou subvasão. É de enlouquecer. Tudo isso por causa das variações de pressão que eu tenho quando eu modulo a rotação da bomba. E como que a gente faz para resolver isso? Com a nossa válvula independente de pressão, a válvula ABQM da Danfoss. O que essa válvula faz? Só para ilustrar, vamos voltar um pouquinho no balanceamento estático. O balanceamento estático ele é fixo, a pressão da linha varia e ele continua fixo. Imaginem que o ideal seria
que eu tivesse alguém lá em cima do forro, olhando para o manômetro, toda vez que a pressão subiu, eu fecho um pouquinho a válvula. Toda vez que a pressão caiu, eu abro um pouquinho a válvula. De forma lúdica, isso não vai acontecer nunca, né? Mas de forma lúdica, é o que a BQM faz. Como que ela faz isso? Dentro dela, nessa parte de baixo aqui da válvula, ela tem uma mola e um diafragma que está comparando as pressões de entrada e de saída da válvula. Tudo isso de forma mecânica, tá? Tudo isso aqui mecânico. Mecânico. Nada eletrônico até agora. Então, se ela percebe que a pressão na entrada aumentou, ela fecha um pouquinho para manter a vazão constante. Se ela percebe que a pressão na entrada caiu, ela abre um pouquinho para manter a vazão constante. É ela que está fazendo essa abertura e fechamento em cima da válvula de controle principal. Certo? Ela resolve o meu problema de variação de pressão porque ela se modula em função da pressão. De forma prática, se eu tenho a minha mesma instalação com a BQM, quando eu fechar ou abrir pontos de consumo, aqueles pontos que ficaram abertos, né, eles vão manter o mesmo nível de vazão, certo? Mesmo nível de vazão, que foi o comissionado ou a vazão de projeto. Um outro ponto muito interessante dessa válvula é o comissionamento. Só entrando de forma um pouco mais técnica, né? Quando a gente tem a fórmula da vazão aqui, ó, o que é difícil prever é essa variação de pressão em cima da válvula. A BQM resolve isso aqui pra gente, variação de pressão em cima da válvula. Então a vazão, ela é simplesmente resultado da posição que a válvula está. Eu não preciso mais me preocupar com a variação de pressão. Então o comissionamento dela é extremamente simples. Para quem já fez o comissionamento de válvula estática, sabe o quão difícil é você ir passando válvula por válvula e volta, e faz de novo, e mede. A BQM, ela vem com uma vazão nominal, por exemplo, essa do slide, de 1.100 litros por hora. Eu preciso de, sei lá, 40% dessa vazão, eu pego essa setinha aqui, ó, e giro esse disquinho branco até chegar no 4. Acabou, a válvula está comissionada. Não, eu preciso de 100%? Beleza, deixa a setinha no número 10, que é 100%. Não, não é 30%. Gira o disquinho branco até chegar no 3. Pronto, está comissionada a válvula. Extremamente simples. Dá para comissionar na hora da instalação, se quiser. Não precisa nem passar o comissionamento de válvula no final. Dá para comissionar durante a instalação. Beleza? Tudo isso no balanceamento que a gente chama de balanceamento independente de pressão ou balanceamento dinâmico, que é o que a BQM faz. Certo? Resolvido o problema do balanceamento, eu boto um atuador em cima da válvula e ele também vai fazer o controle. Então, onde eu tinha duas válvulas, balanceamento e controle, agora eu tenho uma válvula só. Então, além de proporcionar mais eficiência energética na minha instalação, eu ainda estou diminuindo mão de obra de instalação, diminuindo mão de obra de fechamento, chance de vazamento, certo? E aí eu posso fazer o controle da válvula. Esse controle, como eu falei, pode ser on-off, pode ser proporcional. A gente tem um atuador que, inclusive, ele pode ser interligado no BMS, né, que é o nosso atuador Novocom. Ele tem diversas funções que podem ser integradas na sua instalação, como medição de energia. O próprio atuador, tá? Além de ser um atuador proporcional, você pluga um par de sensores, ele pode medir energia térmica, estimar a energia térmica, fazer controle de temperatura de retorno da água do fan coil, medir a temperatura de entrada e saída do fan coil. Com esse atuador dá para fazer bastante coisa. Então é uma válvula que não é simplesmente uma válvula de balanceamento. Ela dá para você, além de melhorar a eficiência energética, fazer muitas outras soluções bem legais, tá?
Bom, dando uma recapitulada no que a gente falou até agora, a gente falou de um sistema sem balanceamento nenhum. Isso aqui não pode existir, tá? Não pode existir. Sistema sem balanceamento, hoje em dia, é raríssimo. Eu gostaria muito de acreditar que não existem projetos sem balanceamento. Mas poderia dizer que é um crime ter um projeto sem balanceamento algum. A gente tem um sistema de balanceamento estático que vai bem no comissionamento ou carga térmica parcial. Só que na hora que eu modulo a carga térmica total, desculpa. Só que quando eu entro em carga térmica parcial, ele sofre. E aí eu tenho minhas variações de vazão. E eu tenho nosso balanceamento dinâmico, ou independente de pressão, né? Que vai bem nas duas situações. Tanto no comissionamento, quanto em carga térmica parcial. Tá certo? Para quem trabalha com fan coil, fan collet e afins, ou forçadores muito pequenos, ou algo do tipo, a Danfoss tem esse kit aqui, ó, que já vem montado, tá? É um kit que já vem completamente fechado. Ele vem com as válvulas de serviço, ele vem com a válvula BQM, com o filtro Y, e aí você pode adquirir também os flexíveis, tá? E você pode adquirir o isolamento. O isolamento dele é uma caixinha que já vem pronta, com todas as cavidades para encaixar todas essas válvulas. Então você não precisa fazer isolamento na obra. Para quem usa muito isso é a pessoa de ar-condicionado, quando tem que fazer muito fechamento, né? Se eu pego um hotel, por exemplo, um hospital ou alguma obra que tem muito fechamento para ser feito, esse cara aqui, que é o nosso kit flexo, ele é muito bem-vindo e funciona muito bem. Ele já vem pronto, testado, é só instalar e montar o isolamento em volta dele. É uma caixinha bipartida que você monta, não precisa fazer isolamento nem nada. Enfim, a gente falou do princípio de balanceamento, tá? E do balanceamento dinâmico. O que eu queria explorar é o balanceamento dinâmico. Ou seja, mesmo que eu tenha variações de pressão na minha linha, eu consigo manter a vazão sempre constante, que é isso que me importa no final. No final das contas, eu só vou ter um processo com uma temperatura adequada, com controle adequado, com set point adequado, se eu tiver uma vazão constante nesse processo. Por isso que a BQM ela é tão requisitada, ela é tão utilizada, principalmente em processos críticos. Tá? Mais do que ser utilizada no ar-condicionado, a gente vem provando cada vez mais que ela está sendo tão eficiente em processos industriais, em refrigeração comercial, justamente por garantir a vazão sempre constante. Para fechar, para encerrar a apresentação, vocês puderam ver no escopo ali, né, do webinar, que a gente ia falar sobre balanceamento e controle hidrônico e medidores de energia. Eu trouxe aqui no finalzinho da minha apresentação um pouquinho de medidores de energia térmica para a gente falar, porque é uma coisa que vem se falado cada vez mais, tá? Principalmente em refrigeração comercial, para alguns pontos ali, e para prédios, né, para edifícios verticais. E eu prometo que eu vou ser bem breve, é só para a gente identificar que essa demanda existe e que a gente tem um produto, a gente tem uma solução que casa com essa necessidade do mercado. Tá? A Danfoss vem trazendo para o Brasil nossos medidores de energia térmica. Medidores de energia térmica. E como que ele mede energia térmica, Guilherme? Primeiro, ele é um medidor ultrassônico, ou seja, ele mede fluxo de água que passa por ele. Medidor ultrassônico porque ele tem um pulso sônico que demora para transferir de um ponto até o outro no meio água, e ele sabe a vazão de água que está passando. Ultrassônico porque é a medição mais precisa.
ultrassônico porque ele não mede bolha, tá? E depois que ele mede a vazão de água, ele tem também 2 sensores de temperatura. Reparem, um dos sensores já vem embutido nele aqui, ó. E o outro sensor eu coloco de forma remota. Você concorda comigo que se eu tenho vazão e um delta de temperatura entre a entrada e a saída do meu fan coil, eu consigo calcular a energia térmica? Lembra da fórmula do calor? Q, MC, delta T? O C da água, ele já tem aqui dentro. A massa de água, ele está medindo no sensor ultrassônico. E o diferencial de temperatura, ele tem 2 sensores. Eu consigo calcular quanto de potência térmica meu fan coil está gastando, ou que ele está consumindo. Onde que eu utilizo isso, Guilherme? De cara, em sistemas comerciais, por exemplo, que eu preciso ratear ou dividir o custo da central. Né? Então, eu preciso fazer shopping centers, centros comerciais, supermercados, quando a gente tem aquelas lojas de shopping na entrada dos supermercados, prédios comerciais, enfim. Toda central que eu preciso dividir o custo da central. Eu consigo medir quanto cada consumidor está usando. Por exemplo, no shopping, é muito aplicado a divisão do custo da CAG por área de piso de loja. Só que a gente sabe que nem sempre, devido ao público, devido à iluminação, devido ao tipo de cliente, nem sempre as lojas com as mesmas áreas de piso vai consumir a mesma quantidade de ar-condicionado. Então, com medição de energia, eu consigo justamente identificar e ratear isso de forma correta, dividir isso de forma correta, certo? Outras aplicações. Dentro do industrial, por exemplo, a gente tem algumas aplicações onde o cliente bota um medidor de energia na central de água gelada, na saída do chiller, e ele sabe exatamente quanto de capacidade o chiller está gerando. E aí, se ele consegue saber quanto de capacidade o chiller está gerando, e ele tem um medidor na entrada elétrica, no quadro elétrico do chiller, por exemplo, ele consegue ter o COP instantâneo da instalação, porque o COP é o quanto que eu estou conseguindo de refrigeração em cima do quanto que eu estou gastando, né? E aí, se eu estou medindo ali o quanto eu estou gastando diretamente com o medidor de energia, é só eu medir ali na entrada elétrica e gerar num BMS, no supervisório, o COP instantâneo da instalação, certo? Para finalizar, esse nosso cara tem protocolos de comunicação, então eles podem se comunicar todos entre eles, e inclusive a Danfoss tem uma central que a gente pode ou não fornecer, dependendo da necessidade do projeto, onde ele interliga todos esses caras e disponibiliza isso para você. Ou você pode fazer interligação e ligar no seu BMS, no seu supervisório, se você já tiver um, certo? Aqui mais um exemplo, né, de interligação entre eles. E para fechar, uma foto do portfólio, que é esse portfólio aqui. Esse cara chama Sonometer 40, esse produto da Danfoss, né, essa solução. Hoje a gente tem ele de DN15 até DN100, meia até 4 polegadas, dependendo do quanto de vazão que vai passar, o quanto de energia que ele vai medir. E aqui falando um pouquinho sobre as comunicações, conforme eu falei. Essa é a central da Danfoss, né, que pode disponibilizar isso através da internet ou jogar no seu BMS, e que comunica com todos os outros aparelhos. Tá certo? Bom, eu chego ao fim do nosso webinar aqui. Eu gostaria que vocês fizessem, se vocês tivessem alguma pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, que vocês façam as perguntas aí de vocês. Acho que eu mudei de slide. Ah, tá. Beleza. Perguntas. Só para dar uma recapitulada, enquanto vocês pensam nas perguntas aí. A gente falou de princípio de balanceamento, controle de 2 e 3 vias e balanceamento dinâmico com nossa válvula BQM, certo? E
Com a mesma relação, a gente falou dos medidores de energia. Beleza? Bom, vamos ver se a gente tem algumas perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhada, só um minuto. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual a função dos plugs de testes? Os plugs de testes na válvula, lembra que eu falei o comissionamento da válvula estática? Ela é extremamente complexo de se fazer. Para fazer esse comissionamento, a gente precisa plugar um aparelho na válvula e ver a vazão que está passando e, em cima disso, ir ajustando a válvula para a vazão necessária, certo? A ABQM, ela também tem os plugs de teste. Se vocês puderam reparar, ela também tem os plugs de teste. Então, se eu plugar esse aparelho, e isso já aconteceu diversas vezes, a gente simplesmente vai identificar que a vazão que está passando é aquela que eu comissionei. Simples assim. Então, a ABQM, apesar de ter os plugs de testes, eles são muito mais para conferência, né, do que propriamente comissionamento. Ele não precisa do plug para fazer o comissionamento. Tem outra pergunta aqui, ó. Quando eu fecho uma ABQM, ou seja, fan coils com ABQM ou trocadores, reduzir a velocidade da bomba. Vamos lá. Se você está utilizando um sistema de duas vias, a sua principal é diminuir a rotação da bomba. Para quê? Para economizar energia. Você precisa, né, no erro da bomba. É uma conta do tipo, por que eu vou partir para o sistema de duas vias? Preciso diminuir a energia elétrica. Tá certo? Tá respondido? Uma pergunta? Deixa eu ver. E, bom, se não temos mais nenhuma pergunta, eu gostaria antes de agradecer a presença de todos, a paciência de todos e me escutar aqui por mais de uma hora. A Danfoss, aberta a todos vocês que tiverem dúvida referente à ação de fluido secundário, né, tanto para água gelada quanto para sistemas de glicol, industrial, comercial. Eu sou engenheiro de aplicação responsável por esse segmento da Danfoss, tá? Então entre em contato com a Danfoss. Bom, muito obrigada, Guilherme. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los para nos seguir em nossas redes sociais, sendo elas Facebook, Danfoss Brasil, Instagram e LinkedIn com o mesmo @Danfoss Brasil. Também os convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar algum de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e também outras novidades. Em nosso site, colocando a revista Solution nas pesquisas, poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, aponte a câmera do seu celular nesse QR Code aqui para acessar
a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, vocês também podem acessar pelo navegador do seu computador. Basta colocar webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso serviço de atendimento ao cliente. Aproveito a oportunidade para convidá-los a ouvir o nosso podcast, Dribladores da Refrigeração, e novamente agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!